A gente volta a falar sobre economia. O presidente do Banco Central se disse contrário à possibilidade de mudar o sistema de metas de inflação. Campos Neto ressaltou que a instituição não gosta de juros altos. E a gente vai conversar agora com o comentarista da Jovem Pan, Alan Gani, para falar mais sobre a entrevista de Campos Neto na TV Cultura. Alan, como vai? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan e nos nossos estúdios. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nossa audiência, a todos os comentaristas. Adriana, vamos lá. Bom, as declarações de Campos Neto, dizendo inclusive que gostaria de se aproximar do governo. Será que isso ameniza um pouco as críticas do mercado? Você que comanda a Sarinvest Investimentos. Olha, eu acho que foi positivo ele não entrar na pilha, nessa briga pública e ter comprado a briga com as provocações com o presidente Lula. Isso foi sábio da parte dele. Mas eu acredito, Thiago, que as pressões vão continuar inevitavelmente e ele vai agir de uma maneira técnica, como ele tem agido. Então, veja que a entrevista teve um tom mais ameno, mas bem diferente da mensagem que é passada por meio dos comunicados ou da própria ata do Copom, que é bastante técnica e bate bastante no fiscal. Bom, aqui conosco também José Maria Trindade. Zé Maria, salve, a repercussão da entrevista em Brasília e a sua pergunta para o Alan Gani. Pois muito bom dia a todos, bom dia Adriana, bom dia Thiago, Diogo. A história é a seguinte, aqui em Brasília todo mundo já tem a certeza, não, tem certeza de que não haverá mudança. A lei é essa, o Banco Central continua independente. Conversei com líderes importantes aqui, presidentes de partidos que dizem não, o Banco Central vai continuar independente. E o presidente Lula sabe disso. E as críticas acenderam no PT uma sanha de atacar o presidente do Banco Central e convocando, inclusive, manifestação contra o próprio governo. O presidente do Banco Central é governo, o Banco Central é governo. Só que existe uma regrinha para definir o nome do presidente, que não é todo no governo Lula, Roberto Campos Neto, não. Haverá um momento em que Lula vai nomear para o próximo governo também. É a regra, mas é governo. Então, atacar o próprio governo. Só que a estratégia do PT é essa, amedrontar e avançar. Daí, este constrangimento público. Roberto Campos Neto viu uma frigideira gigante acesa aqui contra ele, ele resistiu. Foi um bom teste para esse sistema de Banco Central independente. O presidente Lula vai se reunir com Roberto Campos Neto, ele está fazendo um discurso bem ameno, diz que votou com a camisa do Brasil, não quer entrar em detalhe em quem ele votou, mas considera muito separado a atividade política dele e a atividade profissional na presidência do Banco Central do Brasil. Vem de uma linhagem importante de economistas, né? A minha pergunta é exatamente esta. E aí? O que o Banco Central pode fazer se houver uma ruptura, se houvesse uma disputa pesada? Haveria consequências para o controle cambial e da moeda brasileira? Um cenário que eu não tinha pensado. Olha, Zé, nesse cenário de ruptura seria muito ruim para toda a sociedade brasileira. Por quê? Porque o dólar iria lá para cima, isso ia pegar na inflação, encarecendo o processo de produção. Processo de produção também mais caro, né? Isso gera desemprego, diminui os investimentos em maquinário, porque boa parte é importado, e os juros de mercado, eles subiriam, né? As taxas de juros de empréstimos para o governo federal iam lá para cima. Isso acaba balizando todo o sistema de crédito. Então, o crédito pessoa física, pessoa jurídica também subiria. Eu acho que num cenário desse, o que o Banco Central deveria fazer é explicar, né, por que é importante a autonomia, por que é importante controlar a inflação, por que é importante ter um controle das contas públicas, porque isso beneficia principalmente a população mais pobre. Espero que a gente não caminhe para esse cenário que seria muito ruim para todos. Diogo? Alan, como que você avalia a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa polêmica toda? Olha, o que o Fernando Haddad tem feito é apagar o incêndio do presidente Lula. Ele fica ali num fogo cruzado porque ele já entendeu
que é muito difícil perder aí o mercado financeiro, você não controla, né? O mercado financeiro, ele não age nem para o bem nem para o mal. Ele simplesmente age de uma maneira racional, se antecipando a eventos futuros. E o mercado financeiro somos todos nós. E ele fica numa situação muito delicada, porque ele entendeu esse jogo, ele entendeu que é importante a autonomia do Banco Central, que é a pauta que o mercado financeiro quer, mas ele também não quer desagradar o chefe dele, que é o presidente da República. Acho que o Fernando Haddad ele deveria tentar, pelo menos, explicar para o presidente Lula, né, a importância de um Banco Central independente, deixar o Banco Central agir com autonomia, né, e entender, né, explicar para ele que politicamente é muito ruim para o próprio Lula. Quer dizer, se o mercado começa a reagir mal, com juros lá em cima e dólar lá em cima, quem acaba pagando o preço na popularidade é o próprio presidente Lula. Então, acho que, pelo menos nos bastidores, não sei se ele tem feito isso, aparentemente não, ele tem que convencer o presidente Lula, né, de toda a importância do Banco Central independente. Acho que está sendo um pouco tímida a atuação dele. Quais devem ser as preocupações, Alan, do Conselho Monetário Nacional nas próximas reuniões para discutir essa possível nova meta de inflação? Esse é um tema bastante relevante, que talvez a meta de inflação passe de 3,25 para 3,5. Eu acho que seria muito ruim fazer uma revisão da meta de inflação. Primeiro porque, em termos práticos, não vai fazer muita diferença de 3,25 para 3,5. E você mudar a régua, mudar a meta de inflação, não vai mudar a inflação que está acontecendo de fato. Pelo contrário, eu acho que passa uma sinalização ruim, do tipo, olha, estamos aqui tolerando uma inflação um pouco mais alta porque não demos conta do recado. E aí, o que acontece, Adriana? Os agentes do mercado, os empresários, os investidores, eles se antecipam. Então, o empresário, ele fala, bom, se a inflação vai ser mais alta, o que eu vou fazer? Eu me antecipo. E aí, aumenta o preço já agora. Então, eu gero esse processo inflacionário. É a tal da desancoragem das expectativas. Então, acho que não tem que mexer nisso, né? E tem que fazer a lição de casa, que é política monetária, juros para tentar conter essa inflação e o governo fazer a parte dele, que é o controle das contas públicas. Olha, um ponto importante, agora há pouco a gente entrevistou o Felipe Salto, economista, seu colega economista, ex-secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, e ele lembrou muito bem que a taxa Selic é apenas uma referência para o mercado. Na prática, os juros são ainda mais altos, a gente acompanha juros de cheque especial, juros do cartão de crédito. Por que os outros juros, vamos dizer assim, são ainda mais altos? Perfeito, Felipe. Essa é uma discussão importante e eu acho que o presidente do Banco Central ele perdeu uma grande oportunidade de tentar ser mais didático e explicar isso para a população. Porque fica parecendo que os juros altos é simplesmente uma decisão administrativa porque o Banco Central ele tem mau coração. Na verdade, a taxa Selic ela serve para quê? É uma taxa dos empréstimos interbancários com garantia em títulos públicos e a taxa de financiamento diário do governo. Muito bem, quando esse empréstimo interbancário ele está mais alto, então isso acaba fazendo com que as taxas, né, lá na ponta do crédito pessoa física, pessoa jurídica, também se torne mais alto. Por quê? Porque o banco já está captando numa taxa mais alta. Então ele vai também emprestar lá na frente a uma taxa mais alta. Mas não é só isso que determina o preço do dinheiro, a taxa de juros. No Brasil, a inadimplência é muito alta. O mercado ele é dominado basicamente por 4 ou 5 grandes bancos. Tem um monte de banco, mas quem domina mesmo o mercado são esses 4 ou 5. É um oligopólio, pouca concorrência bancária, um histórico de inflação alta, um prêmio de risco fiscal elevado. Quer dizer, as taxas de juros no Brasil são historicamente altas porque o Estado brasileiro ele é muito inchado, como se ele forçasse, né, taxas elevadas para conseguir se financiar. Porque quem que vai querer emprestar dinheiro para um Estado gigantesco como esse e que tem um risco fiscal
muito elevado, um risco de calote. Então, peraí, para eu emprestar dinheiro para esse estado que é, inchado, arriscado, eu quero um juros maior. Então, tudo isso vai fazendo com que a taxa de juros ela vai inflando, ela vai ficando maior. Custos operacionais muito elevados, impostos. Então, todos esses fatores fazem com que a taxa de juros lá na ponta para o cidadão chegue muito mais alto. O Banco Central é um pedacinho apenas. Zé Maria? É interessante que em toda a minha vida de atividade de cobertura política, eu nunca vi nenhum economista defendendo a inflação. Já vi alguns políticos dizendo a gente precisa conviver com a inflação pequena, porque a deflação ela prega contra a indústria. Ninguém vai produzir algo que venda mais barato, né? Então, a deflação é danosa a longo prazo. A inflação pequena, ela é muito boa. A inflação alta desorganiza qualquer economia e, inclusive, o modelo de gestão pública, tudo é afetado. Agora, a minha preocupação é que eu vejo uma tendência internacional de volta da inflação, né? Pois é, Zé, esse é um tema bastante relevante, né? O que aconteceu é que a pandemia mudou completamente esse jogo. Os bancos centrais no mundo inteiro, eles resolveram fazer um experimento. O que eles fizeram? Bom, vamos imprimir dinheiro aqui para tentar ver o que acontece. Está tudo fechado mesmo? Não vai gerar inflação, né? Acho que todo mundo já teve lá na infância uma ideia de, bom, vamos imprimir dinheiro para acabar com a pobreza, né? Mas isso, evidentemente, não vai dar certo, porque a velocidade que a gente consome é muito maior do que a velocidade que se produz. E aí começa a aumentar muito a demanda e os preços sobem. O Banco Central fez isso durante a pandemia, num cenário onde havia uma demanda reprimida. Quando houve o processo de reabertura da economia, os preços dispararam, turbinados por esse excesso de dinheiro, porque o Banco Central, na prática, imprimiu dinheiro, jogou dinheiro no mercado, isso significa que aumentou a oferta de dinheiro, a taxa de juros cai. E turbinado aí por auxílios emergenciais também do governo, o cheque. Isso fez com que a demanda fosse lá para cima e os preços no mundo inteiro subiram. Para piorar, guerra entre Rússia e Ucrânia, todas as sanções, isso pegou no mercado de commodities. Então, insumos de produção, como o petróleo, por exemplo, também aumentaram de preço, né, por escassez. Isso também pega na inflação. E o que é pior agora, Zé, a gente vai lidar com um problema que é estrutural. No passado, a China meio que absorvia toda essa inflação porque os custos de produção na China eram muito baratos. Então, eu mandava a minha empresa lá para a China a custos muito baratos, então essa inflação, de certo modo, era absorvido pelos custos de produção baixo da China, a produtividade chinesa. Acontece que a mão de obra chinesa ela está encarecendo, porque a China está crescendo, está se enriquecendo, formando uma grande classe média, e aí também, além dessa questão do encarecimento da mão de obra, você tem um envelhecimento da população, né? Está começando a mudar a pirâmide lá. Então, aquela mão de obra extremamente barata não tem mais. Então, não dá mais para absorver esses choques de inflação pela fábrica do mundo, que era a China. É um cenário muito desafiador e eu acredito que o mundo vai ter que lidar com uma inflação mais elevada por mais tempo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, porque é o grande desafio do mundo hoje. Diogo, última pergunta para o Alain. Alain, de que forma a reforma dos tributos, a reforma tributária que está sendo prometida pelo governo, pode aliviar essa questão dos juros e qual o risco de que essa reforma leve a um aumento nos impostos? Legal, Schelp. Eu acho que a reforma que teria mais impacto nos juros não seria a reforma tributária, e sim a reforma administrativa, porque ela atacaria o gasto público, tornaria esse gasto público mais eficiente. Veja que tem um estudo do Banco Mundial em relação reforma administrativa. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2015. Na época era da ordem de uma economia de 400, 500 bilhões. Se eu atualizasse a valores de hoje, talvez seria aí algo próximo de 800 bi, uma reforma da Previdência. Essa sim seria fundamental
para reduzir a taxa de juros. A reforma tributária, eu vejo que do jeito que ela está, pode ser, até tem um efeito contrário. Por quê? Porque essa reforma tributária proposta, ela vai desonerar a indústria, mas ela vai onerar mais os serviços, né? E aí os serviços fazem parte da cesta de consumo da população pobre e também da classe média. Então, vejo que é muito mais importante uma reforma administrativa, não que a reforma tributária não seja importante, mas para a redução da taxa de juros tem que ser a reforma administrativa. Alan Gani, nosso analista de economia, mais uma vez, valeu pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom trabalho, até amanhã. Obrigado, um bom dia a todos.